Olá, no vídeo de hoje a fé que move montanha. Vamos aprender um pouco mais sobre a fé, amém? Fica conosco. Muito bem, no livro de Gênesis, vamos começar já desde o princípio, amém? Gênesis capítulo 1, você pode ver no versículo 3, está escrito assim: Disse Deus, haja luz, e houve luz. Viu Deus que a luz era boa e fez a separação entre a luz e as trevas, e chamou a luz de dia e as trevas de noite. Amém? E no versículo 6, pulando aqui, depois você pode ler, disse Deus, haja firmamento no meio das águas, e haja separação entre as águas. Então você vê no versículo 6, disse Deus, haja firmamento no meio das águas. Aí faz a separação, a firmamento, as águas vão se abrindo e vai se formando a terra. Amém? Então vamos ler de novo. Haja firmamento no meio das águas, haja separação entre as águas. E Deus fez firmamento e fez separação entre as águas que estavam debaixo do firmamento e as águas estavam por cima do firmamento, e assim se foi. Então você observa aqui que Deus, você já vai entender aonde eu quero chegar. Deus disse todas essas coisas e passou a existir. No vídeo anterior eu expliquei que Deus trouxe à existência até aquilo que não existia. Deus traz à existência aquilo que não existe. Vamos para o livro de Marcos, capítulo 11, versículo 23. Em verdade vos digo que se alguém disser a este monte, ergue-te e lança-te ao mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará o que diz, lhe será feito. Então, vamos ler de novo. Em verdade vos digo, Jesus estava dizendo para os apóstolos, aqui é uma passagem que ele passava pela figueira, a figueira estava, ele amaldiçoou, a figueira estava seca. E eles admiraram. E aí Jesus disse, em verdade vos digo, se alguém disser a este monte, ergue-te e lança-te ao mar, e não duvidar em seu coração, mas crê que se fará o que diz, lhe será feito. Então eu tenho que crer o que digo. Então você vê que a fé não é somente no coração. Você tem fé. Eu tenho fé. Primeiro vem do coração, né? Eu tenho fé. Porém, para que se materialize a fé, o milagre, a bênção, aquilo que eu estou determinando, desejo, eu tenho que profetizar, eu tenho que falar. Como Deus disse haja luz e houve luz. Haja separação entre luz e trevas. Haja afirmamento das terras. Então ali se fez os montes e as águas se separaram da terra. E porque a terra era só água. Aí depois ele disse, haja fruto na terra, e as árvores, e Deus foi determinando, cada árvore com o seu fruto, ervas para o homem, tudo feito para o homem, amém? Mas você entende que Deus, tudo isso está registrado na Bíblia para que nós venhamos absorver e entender como agir, amém? Nós não somos Deus, mas estamos enviados por Deus, temos a fé em Deus, né? Como você vai ver aqui agora que a gente vai ler no versículo 24, acho que é o 24 que fala. Por isso vos digo que tudo que pedires em oração, crendo que recebeste, será vosso. Então você vê aqui que a fé, eu tenho que, primeiro, como a gente viu, se vocês assistiram alguns vídeos anteriores, a natureza da fé, o poder da fé, que a fé vem pelo ouvir. Então tá, já passamos tudo isso. Agora aqui, uma fé eu tenho que profetizar, eu tenho que determinar, eu tenho que falar, haja isso.
eu determino. Então você vê que Jesus disse assim: o que você disser, sem duvidar no seu coração, já crendo, como eu falei no outro vídeo também, você já tem a natureza da fé. Hebreus 11, crer naquilo que não existe, a convicção de fatos que não se vê, eu já creio, eu já sei que já existe. Amém? E aqui no versículo 24, você vê que Jesus fala assim, aqui é Jesus falando para os discípulos: por isso vos digo que tudo que pedires em oração, tudo que pedires em oração quer dizer o quê? Eu tenho que estar em oração, amém? Claro que não preciso estar dobrando o joelho, como aqui está falando do monte, né? Você determinar, você falar para o monte, você tem que falar para o monte, passa daqui para lá, entendeu? Então você vê que Jesus está falando que eu tenho que falar em oração quer dizer o quê? Não é bagunçado o que eu falo. Eu estou em espírito de oração, mesmo que eu não estou dobrando o joelho com o olho fechado, mas eu estou em oração. Às vezes você está em certos momentos, vamos supor, acontece algo que você tem que socorrer alguma coisa, um acidente, sei lá, qualquer coisa, você fala em nome de Jesus, você já está entrando em oração. Amém? Você já está entrando em oração. Em nome de Jesus eu determino isso. Ou até mesmo na hora que você estiver orando, na sua casa, na igreja, em qualquer lugar. Você está em espírito. Porque quando você está em oração, você está ligado com Deus. Você está ligando com Deus. Amém? Então quando eu estou em oração, eu tenho certeza que Deus vai confirmar. Quando eu estou em oração, eu não estou falando coisas balela, não estou falando coisas da carne. Porque se eu entro em oração, a partir do momento que eu entro em oração, em espírito de oração, se aquilo não for confirmação de Deus, eu já nem falo. Eu não vou, se eu vou orar, aí eu falo outra coisa, sei lá. Mas quando você entra em oração, quando você vai, você já sente que ali, né? A fé não é sentir, claro. Mas você já liga com Deus a oração e você determina e você fala. Você não fica só em pensamento: eu gostaria tanto de acontecesse isso, que eu fosse curado, que eu fosse curada, que meu filho isso, que o meu marido largasse isso. Não, eu tenho que determinar. Eu determino: meu marido é liberto, meu filho está liberto em nome de Jesus. Deus, em nome do Senhor Jesus, você entra em oração e fala. Às vezes não precisa gritar, claro, mas você tem que falar, amém? Como está escrito aqui: em verdade vos digo, se alguém disser a este monte, se alguém disser, se alguém, não é um pastor, um bispo, um arcebispo, um reverendo, sei lá, missionário, não, se alguém disser, se alguém falar, se alguém disser a este monte, ergue-te e lança-te ao mar, e não duvidar em seu coração, mas crê que se fará o que diz, eu falo porque eu creio no que eu estou falando, não é testando, amém? Eu não vou fazer algo testando, eu tenho que crer no que eu estou falando. Se eu estou determinando que o meu filho, meu esposo, minha esposa, se eu estou determinando que vai ser curado, vai ser liberto, vai ser transformado, vai ser homem de Deus, mulher de Deus, se eu estou determinando, eu tenho que crer no que eu estou falando. Eu tenho que crer naquilo que eu estou falando, né? Além de eu ter a fé, essa é a fé. Eu tenho que crer naquilo que eu estou falando. Então, se não duvidar em seu coração, mas crer que se fará o que diz, mas eu tenho que crer que vai acontecer o que eu estou dizendo. Eu tenho que crer no que eu estou falando, que vai acontecer. Amém? E no que diz, lhe será e será feito. Amém? Eu tenho que crer no que eu falo, que vai acontecer, e será feito. Aí no 24 está falando assim, Marcos 11, 24. Por isso vos digo, tudo o que pedires em oração, crendo que já recebeste, crendo que o recebeste, será vosso. Eu tenho que crer já que estou recebendo, ainda que eu não vejo. A fé tem que crer no que eu não vejo, no que não vê. Amém? E quando estiveres orando, depois a gente vai fazer, eu vou falar as 4 características da fé. Amém? Divulgue esse vídeo, compartilhe esse vídeo, amém? Para as pessoas, amém?
Vamos ler o 25. E por quando estiverdes orando, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoa, para que o vosso Pai, que está nos céus, vos perdoa e as vossas ofensas. Se, porém, vós não perdoares, também vosso Pai, que está no céu, não vos perdoará as vossas ofensas. Então, se você estiver orando, no momento que você está orando, está determinando algo, você vê que tem algo contra alguém, você tem que limpar o coração. Que a sua palavra não vai ser nem ouvida. Amém? Você vê que Jesus fala na mesma sequência. Muitos não leem esse versículo 20, para no 24. Mas você vê que Jesus deu sequência. Porque às vezes as pessoas não... aí que acontece. Muitas pessoas que às vezes... você não precisa ser santo, não precisa... para que haja, mas um dos pontos mais importantes que Deus frisa é essas coisas, né? Que você ter apenas Ele como seu único, exclusivo, eterno Salvador. E você não tem nada contra o irmão, contra ninguém, entendeu? É apenas isso, é o mais importante, apenas não, é o mais importante, amém? Para que a sua vida flua. Aí as outras coisas vão ser acrescentadas. Buscai o reino dos céus e a sua justiça, essa é a justiça. As outras coisas serão acrescentadas. Então, primeiro eu tenho que ter Deus como meu único exclusivo Salvador. Meu eterno exclusivo Salvador, meu único Deus. Amém? E se eu tiver algo com alguém, eu tenho que me consertar com essa pessoa. Se ela não quiser, amém. Mas eu me conserto, fico limpo. As outras coisas Deus vai mudando em mim. Mas a partir do momento que eu tenho somente Deus no meu coração, somente Ele que é o meu Rei, meu Salvador, o meu único Deus exclusivo, somente Ele. E eu amo as pessoas, mesmo os inimigos. Jesus fala até os inimigos. Eu amo, não quer dizer que você vai se abraçando o inimigo, tudo, mas você não vai desejar o mal do inimigo. Se você vê, puxa, tá vendo aquela pessoa lá que você tanto queria o mal dela, e ela se ferrou, foi mandada embora, ou não sei o quê, quebrou a perna lá, qualquer coisa de mal que aconteça, e a pessoa tá vendo, não, coitada. Você tem que, tá com o coração limpo. Esse é o princípio. Aí as coisas vão fluir na sua vida. Vão fluir. As bênçãos vão fluir. E as outras coisas Deus vai te mostrando. Porque a base é essa. É o amor. O amor ao próximo. O amor a Deus. Talvez somente Deus como seu único Deus. Essa é a base. Amém? Essa é a base. E as outras coisas vão ser acrescentadas. Eu não tenho força para isso. Deus vai te dando força para você se libertar de alguma coisa. Mas você primeiro tem que fazer isso. Ter Deus como seu único, exclusivo, eterno Salvador. E você tem que amar o seu próximo como a ti mesmo, como diz, né? Então o próximo quer dizer qualquer pessoa. Não é só a família, só quem você ama. Até os que não amam. Amém? Até os que não amam. Até os que te perseguem. Amém? Então você vê aqui, vou ler de novo 25. E quando estiver orando, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoa, para que o vosso Pai, que está nos céus, vos perdoe as vossas ofensas. Se, porém, vós não perdoar, também o vosso Pai, que está nos céus, não vos perdoará as vossas ofensas. Amém? Então, o milagre passa a acontecer quando eu estou limpo diante de Deus. Amém? Não quer dizer que você vai ser santo, como eu falei. Quando às vezes a pessoa não consegue se libertar disso, não consegue, ela fica orando, porque muitos não ensinam, não é ensinado, o que acontece? Aí não acontece a bênção, não acontece nada. Por quê? Algo está impedindo. Pode ter certeza, se não está acontecendo, é que algo está impedindo. O diabo está conseguindo impedir, brecar a sua bênção. Então, eu tenho que estar limpo, eu tenho que ver o que é. Então, eu vi que é isso aqui. Então, quando uma pessoa não entende o que é, o que acontece? É fracassado, parece que foi fracassado, parece que Deus não existe, ela vai minguando a fé dela. Ela vai deixando de crer em Deus. Eu sei. Aí já começa, aí o diabo começa a trabalhar, porque ela já começa a nem acreditar mais nos milagres que foram acontecidos na Bíblia, nos antepassados. Ela começa a ver
com os olhos naturais. E aí quando alguém conta uma bênção para ela, fala, isso aí porque já ia acontecer, começa a dar desculpa, então ela já está minguando a fé dela, isso é muito triste. Mas o princípio é isso, porque talvez não determinou, talvez esteja sujo. Vou contar uma historinha para você. É uma história. Uma certa vez uma mulher leu na Bíblia que disse assim, como nós lemos esse versículo: se disser a este monte, lança daqui para lá. Ela abriu a janela, aí ela falou assim, ela leu isso e falou, então é isso? Então tá bom, vou testar a fé. Ela abriu a janela e falou, monte, passa daqui para aquele lado lá. Abriu a janela e falou, monte, como está escrito aqui, passa desse monte, passa daqui para lá. Aí fechou a janela e foi dormir. Aí no outro dia, ela abriu a janela e o monte estava no mesmo lugar. Ela falou, sabia. Ou seja, ela sabia que não ia funcionar. Ela sabia que não existia esse poder. Ela sabia que isso não ia acontecer. Então ela já sabia. Mas quando Jesus fala que em verdade vos digo, se alguém disser a esse monte, ergue-te, lance-te para o mar, e não duvidar no seu coração, ela já estava duvidando. Amém? Mas crede que se fará o que lhe diz, então eu tenho que crer o máximo que ela poderia acontecer. Ela falou, não, eu não aceito, eu disse a palavra de Deus, porque ela está crendo, amém? Ela está crendo, ela falou, não, tem que passar para o lado de lá, fecha a janela e vai no outro dia vai e outro dia, vai perseverando, amém? Agora, se você abre e fala assim, eu sabia que isso não ia acontecer. É a mesma coisa de uma cura, às vezes um milagre, seu filho, seu marido, esposo, um amigo, um cônjuge, não aconteceu nada, eu sabia que não acontecia nada, esses crentes só falam. Mas está escrito, eu tenho que crer no que eu falei, eu tenho que crer no que eu orei, eu tenho que crer no que está escrito. Então, primeiro eu tenho que absorver a fé. Como nós falamos nos vídeos anteriores, eu tenho que absorver a fé, e a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Então eu vou vendo testemunhos, vou vendo a Bíblia, vou lendo o que aconteceu, amém? Então eu vou absorvendo fé e exercitando a fé. Depois eu vou falar mais sobre exercitar, acho que eu já falei em algum vídeo. Mas então, você tem que crer naquilo que você falou. Você tem que crer naquilo que você orou, naquilo que você determinou, naquilo que você deseja e ora. Amém? A fé não é sentir, é apenas eu tenho que determinar e crendo que já aconteceu. O máximo que eu poderia ter feito, eu não acredito, não, tá amarrado isso aí. Tem que ir para lá, porque tá escrito. Amém? Claro que a gente vai sair falando. Também tem certas coisas que, vamos supor, se for uma necessidade, né? A gente não vai ficar brincando com as coisas que não aí que também não vai acontecer, porque a pessoa está brincando com as coisas, só testando Deus. Com Deus não se testa. Se há uma necessidade, igual o Mar Vermelho abriu para Moisés e seu povo passar. Mas por quê? Porque Moisés falou, deixa eu ver se Deus existe. Eu vou colocar o cajado, vou tocar na água, quero que essas águas abrem. Não, porque havia uma necessidade. Havia, né, uma necessidade do povo passar. O povo de Deus ia ser massacrado, ia ser preso de novo. Ou muitos seriam mortos. E muitos voltavam cativos, voltavam para o Egito. E como Deus já tinha dado a liberdade, então chegou diante do Mar Vermelho, quando não tem saída, aí você determina, você ora, você fala como está escrito. Não vou ficar falando um monte, passa aqui para lá, colar para testar. Passa para lá, lança dentro do mar, não, para ficar testando, não. Há uma necessidade. Se há uma necessidade, até o monte vai se lançar ao mar, se você determinar. Mas isso, se for uma necessidade, amém? Isso que eu queria passar para vocês hoje. Que Deus abençoe vocês e fique essa palavra, amém? No seu coração. Compartilhe mais e mais nossos vídeos, nosso canal. Se inscreva se você não é inscrito. Se você entrou aqui de paraquedas, como dizem aí. Se você veio no primeiro dia, meu nome é Emerson, amém? Se você está aqui pela primeira vez, muito prazer. E estamos aqui para ensinar mais e mais.
Comente, compartilhe e dê o seu like. Que Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus.